Muito boa noite, minha Paraíba! Começamos agora mais um Frente a Frente ao vivo, aqui pela sua TV Arapuã. No programa de hoje, um tema polêmico que está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados. A legalização, a regulamentação do plantio e da comercialização da cannabis, a planta da maconha, para fins medicinais e industriais. Para alguns, um importante passo na garantia do direito de muitos brasileiros atenuar seus sofrimentos com o uso medicinal da planta. Para outros, um passo para a legalização do uso da maconha e, consequentemente, um estímulo ao uso de drogas no Brasil. E você, o que acha? Vamos conversar aqui hoje com os nossos convidados que discutem um tema e acompanham com atenção essa votação lá em Brasília e ainda com integrantes da comissão que aprecia a matéria no Congresso. Ao tratar do projeto, o presidente Jair Bolsonaro acendeu a polêmica, disse que iria vetar se a lei chegar em sua mesa. O que você acha? Vamos reacender as luzes sobre esse debate? Fica comigo, o Frente a Frente está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa noite, que bom, mais uma segunda-feira, gente ao vivo aqui no Frente a Frente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do seu Frente a Frente, você que escolheu o Frente a Frente como seu programa de entrevistas e de debates nas noites de segunda-feira. E hoje nós temos debate, sim, sobre esse tema que está sempre na pauta do debate, da discussão aqui no Brasil, a questão da possibilidade da regulamentação, da exploração, do plantio, da comercialização e do uso da cannabis aí para uso medicinal, e também já vai entrar na possibilidade para outros fins também, inclusive os fins recreativos. A gente vai debater esse tema aqui no Frente a Frente. Deixa eu cumprimentar meus convidados de hoje. No Frente a Frente de hoje eu estou aqui com o Luciano Lima, ele que é coordenador da Abrace, né, Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, fundada aqui na Paraíba, que já trabalha, né, já tem uma autorização para o plantio e o uso da planta da maconha de forma medicinal. Luciano, muito obrigado, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Eu que agradeço, vim participar desse debate, que é o que está faltando para esclarecer para a população o que é o uso recreativo e o que é o uso medicinal. Vamos conversar sobre isso. E também comigo e conosco aqui a vereadora de João Pessoa, Elisa Virgínia, ela que é autora do projeto Escola Sem Maconha e tem feito um debate muito aprofundado sobre esse tema aqui na capital de João Pessoa. Vereadora, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, pela oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante. Nós sabemos aí que a maconha ela faz bem para algumas pessoas que realmente necessitam, que está comprovado. O debate não é esse, mas daí é um passo muito grande a permitir o plantio, o cultivo, a comercialização, a industrialização de uma droga que é muito perigosa e pesada, que, diferentemente de alguns que dizem, não, é leve, é remédio só, que destrói vidas. Vamos confrontar tudo isso aqui. Bom, para a gente começar, Luciano, para o nosso telespectador que está acompanhando e começando agora, inclusive, você vai poder participar naturalmente no finalzinho aqui do Frente a Frente. A gente sempre abre um espaço para você fazer perguntas para o Luciano, para a vereadora Elisa, enfim. Também vai participar conosco do programa de hoje, lá de Brasília, conectado, o deputado Osmar Terra, ele que é do MDB do Rio Grande do Sul e é integrante dessa comissão que quarta-feira, comissão especial lá na Câmara Federal, quarta-feira deve estar votando o projeto de lei 399, que está tramitando lá no Congresso desde 2015. É sobre esse projeto que a gente vai iniciar nosso debate, né? Um projeto que originalmente ele apontava ali a regulamentação do plantio e, enfim, da comercialização do extrato da planta da maconha para uso medicinal, né? Uso terapêutico, para cuidar aí de quem tem epilepsia, esclerose, enfim, esquizofrenia, depressão, enfim, várias e tantas patologias. O projeto foi emendado e alterado
está em votação e há quem seja completamente contrário. O deputado Osmar Terra vai participar aqui virtualmente conosco. Mas, Luciano, para a gente começar e para quem está nos acompanhando, a gente ter uma noção, situa o nosso telespectador sobre hoje no Brasil, o que é que pode, o que é que não pode, né? Vocês já trabalham, inclusive, vocês têm algumas autorizações para plantar e para o uso medicinal. Então, o que é que pode, o que é que não pode no Brasil e, naturalmente, qual era o avanço que essa lei, se aprovada, trará ou traria para a exploração da cannabis aqui no país? O que não pode, todo mundo já sabe, está ciente, que é cultivar, né, cannabis, né? Mas o embate hoje é bem diferente, que eu creio que hoje a gente tem como trazer esse embate vendo com outros olhos, não chamando a planta de droga, entendendo até o que a vereadora citou, dizendo que é portas para as outras drogas, porque é comprovado cientificamente, pessoas que fazem ou faziam uso, né, de substâncias químicas, né, fazem um tratamento com o CBD, né, com o canabidiol, para tirar essa ansiedade. Então a planta é ansiolítica. E o pior, eu acho que o que foi para quebrar esse boom foi justamente nascer na Paraíba. Hoje diz que não se pode cultivar cannabis no Brasil, mas é cultivado desde 2014 aqui na Paraíba. Por meio do trabalho da Abrace. Exatamente. Foi aí quando surgiu a Abrace. Vocês tiveram uma autorização judicial para trabalhar isso, com... Tivemos essa permissão judicial e através dessa permissão nós fomos crescendo e hoje a Abrace atende aí cerca de quase 18 mil pacientes em nível nacional, sendo que boa parte dele aqui na Paraíba são quase 1.800 pacientes sendo tratados com cannabis. E esses pacientes, eles também recorrem à justiça para garantir o direito desse uso ou, de certa forma, no Brasil, seja a Anvisa ou outra entidade, já liberou que a Abrace pudesse, enfim, fornecer? Alguns que podem ter acesso ao importado, a substância pura, que às vezes é o que tramita muito essa questão de dosagem do medicamento, né? Então, o importado, você é um trâmite muito pesado. Imagine, eu sou pai de um epilético. Né? Crise convulsiva é uma coisa que eu acho que não se espera. E quando começou isso, começou junto com a epilepsia. Né? Por ser muito eficaz na epilepsia. Para você ter ideia, tem pacientes, né, como meu filho, que tem cerca de 100, 150 crises. Né? E na primeira dose que você dá, você vê essa redução. Mas a gente sabe o risco que a gente correu em ter feito aquela coisa de fundo de quintal, de Cassiano principalmente, ter comprado, né, a planta no tráfico, iniciar esse trabalho, né, dando para a mãe dele. Eu só tive acesso à cannabis medicinal porque conheci o Cassiano aqui em João Pessoa, que foi que me trouxe esse óleo, o primeiro óleo, e assim foi crescendo, as mães ajudando. Então veio toda essa comoção. Como eu disse, começou com epilepsia, hoje a Abrace atende pacientes com autismo, com fibromialgia, com Parkinson, né, Alzheimer, crescendo muito. E aí, nesse caso, a lei, ela passando, ela favoreceria do ponto de vista de vocês saírem dessa luta restrita e jurídica, para que no Brasil como um todo, regulamentado isso, quem quisesse, enfim, poder plantar, cultivar e fazer a exploração, pudesse fazer de forma... com que a lei nacional pudesse proteger e amarrar. Eu creio que a gente tem que frisar uma coisa: saúde. São vidas. Não é só meu filho. Eu acho que eu não represento só meu filho, eu represento aí quase esses 18 mil pacientes, né? E sei como chegaram aqui, destruídos psicologicamente, alguns sem condição financeira alguma de dar um medicamento para a criança. Né, de chegar ao ponto de eu ir até o hospital, me arriscar de dar esse medicamento que eu sei que é eficaz para tirar aquela criança do mal súbito. Então a regulamentação traria um alívio, né, para essas famílias e justamente está amarrando, não questão amarrando, mas o que tem que se tratar primeiro? É saúde? É uso recreativo? É uso... Não, para mim o que está sendo bem visto é o uso medicinal. Ela tem que ser, sim,
mais pesquisada, precisamos de mais pesquisas, porque no Brasil se diz que falta pesquisa para que se avance. É engraçado, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Israel, todos esses países já estão evoluídos, né, até demais, né, tratando vários tipos de patologias como tratamos hoje aqui na Paraíba. Então não é só aqui na Paraíba, quer dizer, é uma coisa que cresceu, né, então a gente tem que separar o que é uso adulto e o que é medicinal, o que tem que ser proposto. Vereador, tem como ser contra um projeto como esse? Olha, as pessoas podem até ficar abismadas, né, que eu vou dizer aqui. Eu não tenho problema nenhum com o uso medicinal, né, da pequena parcela, da pequena substância que faz parte da cannabis, ser usada como uso medicinal para extrair daí o óleo, para extrair aí o remédio que vai curar, que vai melhorar, amenizar o sofrimento de pessoas como o filho dele, né, e várias outras pessoas. Mas você tem observado que ele falou aí sobre vidas, são pessoas que sofrem. E a mesma erva, e é droga sim, a mesma erva que traz benefício controladamente para algumas crianças, algumas pessoas, é a mesma erva maldita que traz malefícios para outros filhos, para outras crianças, para outros adolescentes e de uma forma tão maior que eu não vejo sentido nenhum em você aprovar uma lei como a que está para vir. Eu não estou contra o uso medicinal, porque se é que a maconha ela funciona para melhorar, para amenizar o sofrimento dessas pessoas, que o Brasil, que o governo banque, que o governo doe, que o governo providencie controladamente sair. E para evitar que as pessoas tenham nas suas casas o plantio para o consumo próprio, para produzir dali. E a gente sabe que isso não para, porque é tipo uma bola de neve. Desde 2002, a flexibilização do uso da maconha para uso medicinal vem aumentando cada vez mais. Começou em 2002 com a autorização da substância do CBD, canabidiol, né? Em 2012. Em 2002 começou, aí teve em 2005 outras coisas, aí abriu para o plantio das associações. Tem pessoas que já têm um salvo-conduto para plantar nas suas casas. E agora estamos aí com a lei para legalizar o plantio da maconha em pessoas jurídicas. Quem garante que essas pessoas jurídicas não serão os que hoje são traficantes de drogas, que virarão grandes empresários, laboratórios serão criados para fazer o plantio. E aí, quem é que vai garantir o controle disso? Se hoje já não controlamos com a droga ela proibida, imagine ela meio que, né, liberada. Com todos os cuidados, com todos os protocolos que eu li o projeto, tem que ter grade, tem que ser em estufa, tem que ter controle de câmera, não sei o quê. Gente, isso no Brasil, venha me dizer, né? Manda aqui para ver se sai leite, não tem condição. Imagina só nos Estados Unidos, no Colorado, que é um estado dos Estados Unidos, rico, né? O Oklahoma, que é vizinho a ele, e outro estado lá, estão multando ele porque a droga está vazando. E quando ele falou em vidas, em crianças e adolescentes, eu me lembro desse mesmo exemplo do Colorado, onde de 10 adolescentes que estão sendo tratadas pelo uso e pela dependência química da maconha, 7 adquiriram com amigos que usam a droga autorizados, porque lá a droga ela é autorizada para uso com pessoas acima de 21 anos. Se lá nos Estados Unidos acontece isso, por que não aqui? De 5 crianças, 3 entre 5 crianças conseguem essa droga desse tipo. Assim. Então, assim, é vida, é sofrimento, e eu vejo vítimas dos dois lados. Mas a vítima, como as dele, elas podem ser socorridas pelo Estado. Tá aí, vamos aprofundar nesse confronto aí. Olha, quem já está conectado conosco é o deputado federal do MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, ele que é integrante da comissão especial lá na Câmara, que está debatendo esse projeto. Deputado Osmar Terra, muito obrigado pela sua participação, muito boa noite. Ele está ao vivo aqui conosco, virtualmente, naturalmente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Frente a Frente, deputado. Muito boa noite. O senhor fala
para toda a Paraíba a partir de agora, e eu lhe pergunto tudo. Você tem essa visão? Qual é a sua visão em relação a isso? A vereadora Elisa Virginia aqui de João Pessoa entende que é um pouco de abertura, vou usar a expressão, é a abertura de uma porteira que, se abrir, vai passar mais coisa do que o projeto supõe. Muito boa noite. Boa noite a todos que estão nos vendo. Agradeço o convite, né? Eu queria, assim, fazer uma rápida introdução. Esse assunto é um assunto que, desde que eu fui secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, em 2007, 2008, 2009, eu me preocupei muito com a explosão do consumo de drogas no Rio Grande do Sul, né? E é um aumento muito grande de pessoas com transtorno mental, né? E comecei a me dedicar a esse assunto. Sou autor da nova lei sobre drogas, né, que aumenta o rigor contra as drogas, não libera, né? Porque eu entendo que o acesso a uma droga, né, aumenta o consumo. Não tem como facilitar o acesso, aumenta o consumo, né? Por que o álcool é a droga mais consumida que tem? Porque é legal, porque as pessoas... Inclusive, é a maior causa de violência doméstica também. Por quê? Porque é legal. Porque as pessoas... Você sai do serviço, bebe, passa no barzinho, toma um gole de uma bebida alcoólica, chega em casa já com a percepção do mundo dele alterada, né? Libera o componente, o impulso, né? E acaba podendo ser uma pessoa violenta. As drogas todas foram proibidas no mundo, foram sendo proibidas porque começou desde final do século XVIII para o século XIX, começou uma produção industrial da droga. Antes era uma coisa artesanal, usavam num determinado lugar algumas pessoas, outras em outro lugar, não tinha o consumo nem a produção em grande escala, né? Quando começou a produção em grande escala, todos os países do mundo começaram a ver aumentar muito o transtorno mental, aumentar muito a violência, aumentar muitas doenças mentais, né? E começaram a proibir, porque era a única maneira de controlar essa explosão de casos de alteração mental, né? Eu vejo em qualquer iniciativa como essa, do Projeto 399, uma tentativa clara de usar como desculpa e como escudo a doença de algumas crianças que precisam de um componente da maconha, que é o canabidiol, de 480 substâncias que tem na planta da maconha. Uma pode ter um efeito importante para reduzir alguns tipos raros de doenças raras, de crises epiléticas de doenças raras. É uma molécula que pode fazer isso, né? As demais causam dano mental grave, né? Dar óleo de maconha é a mesma coisa que fumar cigarro de maconha, é mais potente, inclusive com as substâncias que causam transtorno mental e que causam dano no cérebro, é mais importante, é mais forte, inclusive, que o cigarro da maconha, o óleo da maconha. Isso não pode ser feito dessa forma, né? A gente tem que ver quais são as substâncias que realmente podem causar impacto, separar essas substâncias e usar como medicamento. Só para compreender, qual o conteúdo do projeto o senhor acha que ele poderia, reformulado, passar? Ou, na sua opinião, nenhum projeto original teria condições do Brasil aprovar nesse momento? Eu acho que não. O Brasil tem dificuldade de controlar o número de pessoas dependentes químicas. Eu faço um desafio aqui para vocês. Vocês sabem do número de mães que perderam os filhos para a droga? Vocês sabem o número de mães que têm filhos esquizofrênicos porque acharam bonito usar a maconha, e a maconha não tinha problema nenhum, era uma droga leve? Vocês sabem do número? É gigantesco. Mais de 50% dos meninos que começam a usar a maconha com 14 anos, aos 18 anos estão dependentes químicos. Pro resto da vida, a dependência química não tem cura. Transtorno, dano mental que a maconha causa. A maconha é a droga, ela não é uma droga leve, ela é uma droga que entra nos receptores canabinoides do cérebro. Eu sou estudioso do assunto, eu sou médico e estudioso da neurociência, tenho mestrado nessa área. Posso dizer para vocês que ela é a droga que mais atinge receptores no cérebro, mais que a cocaína, mais do que a heroína. Ela atinge uma área enorme do cérebro.
e ela provoca um dano de médio e longo prazo. Os meninos que usam a maconha repetidas vezes, ou uma vez por semana, 2, 3, com o tempo ficam com retardo mental, ficam com dependência química. Tem 3 vezes mais esquizofrênicos nesse grupo do que no grupo que não usa maconha, né? E tem um aumento muito grande da dependência da assistência social, da dependência da família. Jovens brilhantes, com 15, 16 anos, meninos geniais, se transformam em pessoas totalmente dependentes, de pessoas que não têm iniciativa, precisam do apoio da família para poder se alimentar, se vestir, o resto da vida. Nós estamos querendo aumentar o número de jovens nessas condições, até porque passar a ideia de que maconha é remédio, maconha é medicinal, que não, é um absurdo. Maconha não é medicinal, a cannabis nunca foi medicinal, ela causa muito mais dano do que benefício. Uma coisa é uma molécula da maconha, uma molécula que é o canabidiol. Outra coisa é o conjunto das substâncias que tem na maconha que causam danos irreversíveis numa grande parcela das pessoas que usam. Deputado, o senhor desconsidera algumas pesquisas feitas por universidades, inclusive aqui brasileiras e também do exterior, que apontam o acompanhamento do avanço na melhoria da qualidade de vida de pacientes que acabaram utilizando aí o extrato da planta para tratar algumas doenças? O senhor desconsidera completamente? Eu acho que se essas pessoas fumassem ópio, elas estariam melhor, elas se sentiriam melhor. Elas teriam menos dor. Se elas usassem a cocaína, talvez tivessem melhoria em outras coisas também. A droga, ela muda a percepção do ambiente, muda a percepção. O ópio alivia muito a dor, né? A heroína, se a pessoa injetar heroína, ela vai viver num estado de graça, né? Injetando heroína. Só que 60 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos injetando heroína, né? Porque não consegue mais parar, não consegue mais parar. Então, não vamos tratar as drogas como uma coisa... Ninguém descobriu ainda que pode ser uma grande coisa isso, que nada. Eu tenho, hoje, se tu pegar um descritor chamado PubMed, que publica todas as pesquisas científicas sobre qualquer área, mas se tu puxar lá cannabis e puxar o PubMed, tu vai ter 22 mil trabalhos publicados sobre a cannabis. Eu fiz esse levantamento, eu puxei esses trabalhos, claro que eu não li os 22 mil, mas eu peguei por amostras, né, e puxei os resumos desses trabalhos. 80% mostram danos enormes que a maconha causa. Por que nós vamos agora, a título de que tem uma substância que beneficia uma criança que tem convulsão e que não resolve os medicamentos tradicionais, a título de fazer isso, vamos aumentar, liberar o plantio, a industrialização. Vocês leram o projeto? O projeto propõe, inclusive, alimentos à base de maconha, doce, bala, jujuba, tudo é permitido a partir do projeto. Tudo fica legal no Brasil. Isso é um absurdo, isso não tem sentido nenhum. Deputado... Eu só queria, para fechar o raciocínio, eu quero dizer para vocês, todas as drogas têm uma ou outra molécula, em centenas que tem em cada droga, tem uma ou outra que pode ter um efeito benéfico. A cocaína tem antiarrítmicos para o coração, tem remédios que são anestésicos. O ópio tem a morfina vem do ópio. A morfina é dada em dores intensas, é o analgésico mais poderoso que existe. Agora, se separa as moléculas e se usa para aquilo. É a mesma coisa que a bradicinina. A bradicinina é o remédio mais poderoso que tem para pressão alta. Um dos melhores que tem, não é mais poderoso, é dos melhores, mais usados. A bradicinina vem do veneno da jararaca. Se tira, entre dezenas de moléculas, se tira uma e se usa para fazer aquilo. Ninguém propõe picada de jararaca para tratar pressão alta. É isso que estão querendo fazer com a maconha. Deputado, nossos convidados aqui, eu estou com o Luciano Lima, que é um dos fundadores da Abraça, Associação Brasileira de Apoio à Cannabis e Esperança, e também com a vereadora Elisa Virgínia, que faz um trabalho aqui em João Pessoa, inclusive a autora do projeto Escola Sem Maconha. Nossos convidados gostariam de provocar aí alguma discussão com o senhor. Acho que a vereadora Elisa Virgínia quer fazer alguma pergunta ao deputado. Sim. Primeiro, deputado... Obrigado.
benefício para o seu filho ou para a pessoa que está doente. Porque pessoas outras vão fazer uso dessa de uma forma errônea. E a gente sabe que nos Estados Unidos, que é um país que se controla bem mais do que aqui, né? Adolescentes no Colorado, tem entre adolescentes que estão com dependência química, elas adquiriram drogas de pessoas que podem consumi-las, de amigos e não de traficantes. Então, eu queria que o senhor falasse mais dessa questão do plantio em casa, porque, inclusive, a Cidinha, que é de uma ONG aí, a favor da cannabis, ela disse que quer realmente que eles tenham acesso não ao remédio que está na farmácia, mas que tenham acesso ao plantio em casa, porque eles vão ter mais formas de ver os melhores resultados, se é o óleo, se é inalação, ou se é até o próprio fumo da maconha, porque às vezes dá mais resultado do que simplesmente o comprimidinho ou o óleo lá na farmácia. Ou seja, quer se dá um braço, mas se quer já o corpo inteiro. Então isso é uma contínua que não tem estancamento disso aí. Ô, deputado, eu queria só complementar aqui a pergunta e o questionamento da vereadora, inclusive chamar todos aqui para o debate nosso coletivo para perguntar o seguinte, mas vocês desconsideram, inclusive se o projeto for completamente enxugado, e você desconsidera que alguém, alguma entidade ou o próprio Ministério da Saúde ficando responsável sozinho pela plantação e pelo uso, se isso não pode ou salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui no Brasil, é um processo de desconsiderar por completo ou é uma análise sobre os riscos que a lei permite com algumas brechas que ela está dando? Naturalmente, originalmente ela dava menos brecha e agora com o relatório do deputado Luiz Dutti, abre maior, né? Ela dá uma ampliação, uma amplitude maior. Vocês desconsideram até o uso da planta, mesmo que ela seja considerada, só o Ministério da Saúde vai plantar, pronto, só o Ministério da Saúde vai plantar para poder distribuir. Até isso o senhor é contra, deputado? Mas isso não existe, meu amigo. Nós vamos abrir a possibilidade de aumentar o número a quantidade de drogas circulando. Para quê? Para quê? Se nós podemos ter o canabidiol e garantir gratuitamente pelo SUS para quem precisa. Para que tem que plantar maconha em grande quantidade? O controle já é difícil do jeito que está, imagina se começar a abrir. Não tem como. Isso não tem como. Porque aí é a mesma lógica da cocaína. Por que então não vão plantar logo cocaína? A cocaína é boa para uma série de doenças, algumas doenças. Aliás, a maconha tem um fator, se exagera muito, o lobby, atrás dessa história toda aqui tem um grande lobby, que é o lobby da indústria canadense, né? A Canopy Grow, a Verde Med, elas estão instaladas no Brasil, já estão pressionando desde 2018 para sair essa legalização do plantio da maconha, para produzir, para ganhar dinheiro. Eles não estão nem aí para as pessoas doentes, né? Mas eles mentem muito, né? E uma das mentiras mais importantes, eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é a Folha de São Paulo, né? São resumos da Folha de São Paulo, de páginas da Folha de São Paulo. O Plano de Naval ficou uma semana produzindo matérias dirigidas para a liberação da maconha, contando histórias de pessoas que sofreram e tal, e que com a maconha resolveram, sem comprovação científica, sem nada. Podiam estar resolvidos de outra maneira também. Aí diz no final a propaganda em verde, a propaganda da Verde Med. E numa das propagandas, a Verde Med diz assim, ó, a Verde Med, a maconha cura no mínimo 30 doenças. Isso não tem evidência científica nenhuma. Não existe. Eu estou dizendo para vocês, eu acompanho as publicações do PubMed, eu tenho as publicações, inclusive resumidas, tem 22 mil publicações já sobre cannabis. Não existe essa história da maconha medicinal, que a maconha vai curar. Existe o canabidiol, que pode ser usado em determinadas doenças. Vamos usar o canabidiol e vamos garantir gratuitamente para essas crianças que precisam. O resto é conversa, o resto é para liberar droga, o resto é conversa mole para boi dormir. Né? O Luciano está aqui da Abraço, tem algumas ressalvas para fazer, Luciano. Deputado, boa noite. Boa noite. Eu não tenho, como dizer assim, é um prazer, né, no momento que a gente vive, mas o senhor falar que querer plantar maconha no Brasil, isso já acontece já aqui na Paraíba. Se o senhor não sabe,
Seus amigos deputados, quando vieram criar, quando começou a comissão da PL 399, vieram visitar a Paraíba para ver com os próprios olhos o que tem aqui na Paraíba. E o senhor, quando defende o CBD, que defende o fármaco, eu acho um absurdo o senhor ver e dizer que o SUS vai fornecer um medicamento que é quase R$3.000. Imagina o SUS como vai ficar, né, super, né, já tá no limite. Né? Então, o cultivo não é para se liberar cultivo para fumar maconha, não, deputado. O senhor está muito enganado. Né? Esse seu discurso que o senhor tem, há um bom tempo eu venho acompanhando e não sai essa mesma coisa, jogando droga é droga. Aqui ninguém está falando que droga é cocaína, é crack, é álcool, como foi citado aqui. Mas a maconha, ela tem que ter sim. Né? A PL está sendo criada, a regulamentação está sendo criada, que é para justamente que o Estado e vocês, como os deputados, ajudem as pessoas que estão sofrendo. Ninguém está aqui querendo regulamentar a droga, não. Agora, o senhor, antes de disparar, né, todo esse seu ódio, toda essa sua mentira, né, que falta com respeito contra mim, a meu filho que é paciente, e 18 mil pacientes pelo Estado do Brasil, que a Abraça Esperança consegue alcançar. Né? Graças a elas, as pessoas hoje têm uma qualidade de vida. Então, o senhor devia vir aqui na Paraíba, venha conhecer a associação, venha conhecer onde está se cultivando maconha há 8 anos e até agora não teve invasão, a não ser da polícia. Porque desinformada, como o senhor e como o governo, né, sempre diz que não sabe. Mas existe há 8 anos. E eu queria que o senhor viesse aqui, conhecer, ver com seus olhos e tirar esse seu debate de droga, de estar jogando droga. Aqui é vidas. E não existe lados, partidos, a questão é vida humana que está sendo perdida. Que eu creio que é uma coisa que seu governo não tem muito respeito. Né? E a gente queria que viesse, venha ver com seus próprios olhos que tem condição. Quando fala de plantar maconha no Brasil, deputado, é para que esses custos sejam reduzidos e para que vocês fiscalizem todo esse trabalho. Não é para sair fumando maconha por aí, não. Bom, sem comentário, né? Isso aí tudo faz parte do colorário de desculpas que tem para se tentar liberar maconha. Primeiro que cura tudo. Cura câncer, cura Alzheimer, cura Parkinson, cura... que não tem nenhuma evidência científica. Se tivesse, a Abraço já tinha ganho o Prêmio Nobel de Medicina, né? Então, não existe essa evidência. O deputado Paulo Teixeira, que fala que, na tentativa de dizer que tem que liberar, cura tudo, cura um monte de coisa e tal. 80 milhões de brasileiros, esse é a Santa Cannabis, é outra ONG que também trabalha para liberar, né? 80 milhões de brasileiros precisam da maconha. Agora descobriram que 80 milhões de brasileiros precisam, todo mundo. O lobby funciona muito bem, minha gente. O lobby funciona muito bem. O que eu quero dizer para vocês é que o dano que a maconha causa é muito maior do que o benefício que ela causa. É muitas vezes maior. E eu quero dizer que eu me preocupo muito com a vida, viu, Luciano? Eu me preocupo muito com a vida. Eu fui fundador, eu ajudei a criar o Sistema Único de Saúde no Brasil. Eu fui um dos pioneiros. Eu fui o primeiro prefeito do Brasil a ter equipe de saúde da família para salvar vidas. Eu sou médico e faço saúde pública, 8 anos secretário para salvar vidas. Eu luto pela vida. Eu não estou aqui... E essas crianças vão ter um benefício muito maior, não ficando com dano mental, com dano cerebral, pelo uso de óleo de maconha, pelo uso de fumar maconha, dizendo que é remédio, como foi na Califórnia. Na Califórnia, 90% das pessoas, quando criaram a maconha medicinal, e depois logo passou para a recreativa, porque não tem uma fronteira, não existe fronteira. A pessoa vai dizer para o médico que ela tem... dor nas costas e o médico não tem como provar que ela não tem, e aí dá a maconha, dá a receita da maconha. É assim, na Califórnia 90% das pessoas que usavam não tinham doença nenhuma. Não tinham doença nenhuma. E aí logo passou para uso, agora é bonito, adulto, né? Uso recreativo da maconha. É aumentar a oferta e aumentar a doença mental no país numa escala gigantesca. Já não chega o que tem, né? Vai aumentar muito mais. 83% dos usuários de cocaína, de crack, de heroína, começam com a maconha. Isso são dados da UNODC, da ONU, né? Então, tudo que tiver evidência científica, qualquer molécula da maconha que tiver evidência científica,
que funciona, nós temos que garantir. E não é um problema de preço. Eu, como secretário de saúde lá no Rio Grande do Sul, tenho síndromes raras de doenças neurológicas e doenças metabólicas, custa R$1 milhão por paciente ano. E tinha 250 que usavam, só numa síndrome. Imagina o SUS importando o valor que o senhor quer que importe, deputado. O senhor, esse seu discurso não comove mais, não. Não, eu estou aqui no debate, eu estou apenas dizendo que esse é então fumar. Fala um de cada vez. Não, então tá certo, só que ninguém aqui está falando em debate aqui de fumar maconha, de plantar maconha para fumar. Mas vocês estão falando em óleo de maconha? Vocês estão plantando maconha para dar óleo de maconha? Há 8 anos, eu acabei de dizer, deputado, seus amigos estiveram aqui no estado da Paraíba, por que o senhor não acompanhou eles? Por que o senhor não veio ver de perto? Esse assunto, meu querido, eu conheço há décadas. Estou discutindo isso há décadas. Tenho certeza que não, deputado. Andei pelo mundo todo. Que pena. Ande por Israel, Canadá, onde estão as pesquisas, deputado. Para descobrir. Então, vem aqui, isso é o convite, fica aberto se o senhor quer. Eu defendo a emenda ao projeto que garante a produção do canabidiol, que já está garantida a produção. O canabidiol já é garantido pela Anvisa e garanto e tenho dentro do projeto a garantia de atendimento gratuito, de dar um medicamento gratuitamente para quem realmente precisa. Não é essa invenção aí que cura tudo, cura Parkinson, cura Alzheimer, cura câncer, cura tudo. Isso aí é tudo para liberar, isso é desculpa para liberar. Deputado Osmar Terra, e com todo respeito que eu tenho a Abrace pelo trabalho que ela faz, mas nós estamos falando sim de fumar maconha. Porque uma das grandes defensoras, né, do uso medicinal da maconha, não sei se foi a Darcy ou foi a Darli, na mesma audiência disse que elas precisam cultivar a maconha em casa, porque muitas das vezes o remédio da farmácia não atende. Elas precisam testar diversas formas além do óleo, como a inalação e até o fumo propriamente dito. Então nós estamos realmente falando sim de até fumar maconha para curar ou amenizar a questão da doença. E quando eu falo que é muito perigoso isso aí, nós temos hoje no Brasil um grande ativista poderosíssimo que está no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Barroso. Que ele, alguns anos atrás, falou publicamente que nós devemos sim liberar a maconha, a comercialização, a industrialização e tratar a maconha como cigarro, porque daí a gente poderia também reduzir o tráfico e acabar com o tráfico de drogas. O que também não é verdade, porque nós sabemos que uma das mercadorias mais traficadas e mais contrabandeadas do nosso Brasil, em mais de 43%, é o cigarro, que é uma droga legal. Né? Então, essa desculpa também aí que facilitaria, isso também cai por terra. Então, e a maioria, eu digo isso porque eu conheço uma pessoa aqui em João Pessoa que tem filho que usa a droga, o óleo da maconha medicinal para o seu filho, mas também ele faz o uso recreativo. E se perguntar algumas pessoas que são a favor do uso medicinal da maconha, se elas são a favor também ao uso recreativo, eu creio que alguns não vão querer responder, mas que realmente são, porque fora, às vezes, não estou falando dele, que não foi com ele, mas eu conheci uma pessoa que fora das câmaras diz, eu fumo maconha, ou seja, é maconheiro. E eu estou dizendo maconheiro não no sentido pejorativo da palavra, porque nós sabemos que temos aí pessoas que já dizem que o maconheiro tem que sair do armário e se publicizar, que isso não tem nada demais, porque muita gente fuma. Eu ia perguntar sobre o uso recreativo, mas pelo conteúdo aqui do debate, já percebo que nem precisaria perguntar, porque originalmente, já no debate do uso, do plantio e da comercialização para uso medicinal, aí as controvérsias, colocadas pelo deputado Osmar Terra, pela vereadora Elisa Virgínio. O que eu queria entender é o seguinte, a comissão, deputado, que vai votar agora essa semana, que previsão o senhor tem, o senhor dá para essa aprovação? E eu queria convidá-los, inclusive, não sei se a produção já tem pronto aqui, acho que o deputado pode acompanhar e assistir daí, essa fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o projeto, qual é a posição do presidente Jair Bolsonaro sobre o projeto, e na volta eu queria perguntar para vocês sobre essa postura aí do presidente. Solta aí o presidente Jair Bolsonaro quando perguntado sobre esse projeto 399/2015 que está lá na Câmara Federal.
engraçado, maconha pode, cloroquina não pode. A esquerda sempre pega uma oportunidade para querer liberar as drogas. Eu não sei se você conseguiu ouvir direito, mas, enfim, ficou o destaque na imprensa nacional essa declaração do presidente Jair Bolsonaro dizendo, olha, engraçado, cloroquina não pode, maconha pode. Esse debate virou também um debate ideológico, deputado, do ponto de vista de separar o Brasil entre aqueles que defendem o uso da medicinal da cannabis e daqueles que são favoráveis à cloroquina, né, contra o coronavírus? Olha, tem dois tipos de pessoas que defendem liberação de drogas, né? Tem as pessoas que têm, por uma questão ideológica, que acham que todo mundo deve usar, se quiser, se não quiser não usa. E, na verdade, a gente não sabe que é assim, a gente sabe que é diferente, que a droga ela tem essa capacidade, por isso que ela é proibida, ela tem essa capacidade nas primeiras vezes que a pessoa usa, ela ir modificando as redes neuronais e criar dependência química, que é irreversível, não tem cura, não tem volta mais a dependência. E aquela compulsão da pessoa depois não conseguir mais parar de usar. Isso mas esse tem a coisa ideológica que prega isso. E tem o outro lado que é comercial, que é ganhar dinheiro. Essa empresa Canopy Growth, que está atrás, está fazendo reunião na Casa dos Deputados, está fazendo lobby, essa empresa aí é a maior empresa do mundo de produção de derivados da maconha e derivados de maconha. Ela tem um capital de 10 bilhões de dólares, canadense. E essa Verde Média, eu não sei se é associada a ela, mas é uma outra empresa que também quer vender maconha medicinal, entre aspas, né? Dizendo que cura tudo e tal, que é canadense também, que está se instalando no Brasil. Esse é o lobby, esse é o dinheiro, minha gente. Essa turma está atrás de dinheiro, eles não estão nem aí para a saúde das crianças, né? Eles não estão nem aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A qualidade de vida se melhora de várias maneiras. E uma das principais é não usar droga. Usar uma molécula é uma coisa. Usar a molécula da cocaína, que ajuda a controlar a arritmia cardíaca, é muito importante. Mas usar a cocaína para controlar a arritmia cardíaca, isso não existe. É isso que estão propondo nesse projeto. Frente a frente, sua disponibilidade, lhe perguntar qual a previsão de votação desse projeto aí na Câmara, para a gente ficar naturalmente, o Brasil aí acompanha essa votação. Olha, esse projeto foi proposto como base de uma comissão especial que era terminativa, né? E quando essa comissão andou aí durante, inclusive, a pandemia, se reunindo, eu acho um absurdo a gente, no meio de uma pandemia, tentar votar uma coisa tão grave e tão importante como essa, né? Mas, de qualquer maneira, estavam tentando votar na comissão especial. Quando viram que não tinha maioria para aprovar, suspenderam e pediram essa comissão geral. A comissão geral não vota. A comissão geral é só para debater o assunto. Na verdade, vai ser uma reunião de debates. O prazo que vai votar isso, quando vai se votar esse projeto, eu não sei. Isso vai depender da decisão do presidente da Câmara, né, do Arthur Lira, né? Isso vai depender dele. Mas as igrejas todas se posicionaram contra, a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar Católica, vários segmentos, muita gente da saúde se manifestando contra. Eu tenho a convicção que esse projeto não passa na Câmara, né? E nós vamos trabalhar para isso. Tá aí, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. Bom demais, tá aí. O deputado Osmar Terra, ele que é integrante da comissão e com uma posição muito clara. Luciano, eu ia lhe fazer a pergunta, dizer assim, há uma confusão que se faz, como o presidente Jair Bolsonaro fez, misturou e na cabeça das pessoas, disse, olha, está votando um projeto para uso medicinal. Quando você fala assim, está liberando a maconha, tem gente que até é a favor do uso medicinal, mas é contra a liberação do uso. Mas no caso do deputado Osmar Terra, não é nem a confusão que ele faz. Ele é claro, ele é contra o uso medicinal. Exatamente. Como é que vocês recebem isso? Eu acho que não tem nem o que se falar. Há tempos que eu venho acompanhando, né, doutor, deputado, e é sempre esse mesmo quesito, vereador. Ele sempre bate em indústria, sempre bate em fumar, sempre bate em droga, que não quer. Porque a gente quer que o Estado, né, ele aparante essas pessoas. Você é contra o uso recreativo da maconha? Sim, no momento não se trata de uso recreativo, se trata de uso medicinal. Não, mas no geral, no momento... No momento, eu acho que o que está salvando vidas é o uso medicinal, tem que se olhar para o uso medicinal,
tem que esquecer esse passado que a planta, Mas, essa assim, história às vezes eu fico mal contada que foi. A senhora é vereadora aqui também, mas a senhora conhece a Abrace? Não. A senhora tem a oportunidade de ir lá conhecer para ver o trabalho, conhecer Não, as famílias eu entendo, também, para a senhora ver de perto. E justamente, é como a gente fala, essa Mas a Abrace já não tem esse direito de plantar, de manipular a droga. E porque teríamos que ter um projeto aí para abrir. Olha só como é diferente a questão aqui. A Abrace faz um trabalho sério, tem um plantio, atende. Antes era 900, né? Começou com 900, e agora são mais de 18 mil pessoas, mil pessoas no Brasil inteiro que precisam, ou seja, está expandindo, tal, beleza, tudo bem. Você defende que a Abrace continue o seu trabalho dela? Sim, está continuando. Você defende o fechamento da Abrace? Não estou defendendo o fechamento da Abrace, não. Uso sério, controlado e tal. Teve o problema que a justiça retirou a liminar, mas agora elas conseguiram voltar. Mas o que nós estamos tratando aqui é justamente de um projeto totalmente comercial. É de um lobby, de uma indústria que quer se transformar legal para vender mais, adquirir realmente recursos e o mercado. O que não resolve é legalizar a droga. Tem uma frase muito interessante que diz: a venda legal de um produto não extingue seu tráfego ou contrabando. Legalizar, como no Uruguai, por exemplo, mais de 60% dos usuários da maconha, eles consomem droga do mercado ilegal. Mas ali foi uso recreativo no Uruguai. Recreativo, então, como no recreativo. Colorado, Mas mesmo assim, é liberado até o recreativo, é mais um problema. Se até o recreativo foi liberado no Uruguai, por que 60% da população que consome maconha é do mercado negro? Talvez porque seja mais barata, talvez porque a maconha do mercado negro não tenha incidência de impostos, né? Porque 43% do contrabando no Brasil é de cigarro. É justamente por conta disso. Então, nós estamos falando aqui que se liberar para as indústrias, para os laboratórios plantar, isso não vai ter limite. Né? Daqui a pouco, como disse o Barroso, vamos liberar a maconha, ver como é que se comporta e depois vamos passar para a cocaína. Foi ele que disse. Né? Então, assim, isso não tem fim. E a gente sabe muito bem que a maioria das pessoas que fazem o uso da maconha, mesmo para fins medicinais, elas não querem somente o remédio, elas querem manipular, elas querem plantar dentro de casa. E isso também é perigoso. Nós sabemos que as pessoas conseguem com os amigos a droga e não para fins medicinais, e sim para fins recreativos. Quando a senhora fala associação aqui na Paraíba, Abrace, hoje a gente vive nesse dilema. Fecha, não fecha, o governo bate, droga. Ele só quer respaldo. A gente tem que lutar para isso. A PL, justamente, vereadora, é para isso, é para que outros estados tenham as suas associações. Você imagine, 50 milhões de patologias crônicas não tratadas com medicamentos. Se a gente tivesse uma Abrace em cada estado, não conseguiria tratar. Só para situar nosso telespectador, eu li o projeto de lei 399, originalmente é de um deputado federal lá do Ceará, e o texto original apontava mesmo apenas para o extrato da planta e o plantio para entidades autorizadas para fazer o uso medicinal. E hoje eu tô com ele aqui. Houve um substitutivo do relator da matéria, que é o ex-prefeito de Curitiba, o deputado federal pelo Paraná, o Dutti. E aí sim, ele amplia essa liberação, só para situar, vereador, ele amplia essa liberação para uso industrial também. E aí sim, para a produção de... É um risco muito grande. Enfim, de produtos que possam ser usados também do ponto de vista do consumidor. O artigo 1º diz o seguinte: as atividades de cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de cannabis são permitidos nos termos dessa lei. Isso, Agora, vereador, minha dúvida que eu quero te tirar, o deputado me tirou. No finalzinho tem desde para fins medicinais, esquecem essa parte. O deputado Osmar Terra foi claro, ele é contra o uso medicinal, ele é contra o projeto original. Ele é contra tudo, ele é contra a vida. Ele é contra todo o projeto. A minha pergunta é, a senhora é a favor do uso medicinal ou a senhora, igual o deputado, é contra tudo? Se tem uma doença que realmente só esse tipo de remédio vai amenizar o sofrimento dessa criança, que seja provido pelo Estado.
e talvez até, não sei se eu estaria indo de encontro ao que a Abrace faz, mas que seja provido pelo Estado altamente controlado. O que não dá para fazer é, por exemplo, e por enquanto, vamos dizer que esteja funcionando. É caro, então o Estado forneça. Como tem os doentes aí de doenças raras, que sofrem pra caramba, da mesma forma que eles estão correndo atrás para terem os remédios fornecidos pelo Estado, que também essas crianças que tenham a possibilidade de ter esses remédios também fornecidos pelo Estado. Inclusive tem as farmácias vivas do SUS, enfim, tem que ser provido pelo Estado. Temos que lutar por isso. Agora, daí é um passo muito grande, uma distância muito grande até as empresas terem liberdade de cultivar, porque, gente, não é somente para uso medicinal. É hipocrisia querer tapar o sol com a peneira, dizer que todas essas empresas que vão ser abertas, porque do jeito que hoje são 18 mil que se fornecem da Abrace, e eram apenas 900, e uma imensidão de números de doenças agora que estão sendo curadas ou amenizadas, câncer, doença de esclerose múltipla, até a fibromialgia, muita doença. Daqui a pouco não vai ter limite. Então a gente tem que analisar muito bem, porque droga é droga, e eu estou falando de vidas. E quando eu falo de vidas, eu lembro da senhorinha que estava hoje no programa Rota da Notícia, daqui da Arapuã, quando ela estava chorando, ela disse, eu preciso de um local para internar o meu filho. Porque ele bate todo mundo, ele rouba, ele perturba a comunidade, porque ele está com dependência química da maconha. Então, eu estou falando dessas vidas. Será que vale a pena correr esse risco, sabendo que nós não conseguimos controlar nem o que já é legal no nosso país? A Abrace nasceu da omissão do Estado. Os cultivos no Estado, no Brasil, por conta da omissão do Estado. Tem sido trabalho para o município, para o governo fazer. Mas hoje funciona. Não Cassiano Teixeira ter coragem, um pai, uma mãe, porque se vê na necessidade, né? Hoje eu digo com o maior prazer, o deputado Osmar Terra fala de pesquisa, eu queria que a senhora, como eu disse, a senhora tem que ir na Abrace para ver e desmistificar essa questão. Eu entendo o lado da senhora, de não condenar, mas entenda, já se planta e não se sai. É muito eficaz o cultivo associativo, para que justamente não se venha esses cultivos, essas decisões de se cultivar dentro de casa. Então, o que se pede da regulamentação é que o Estado ampare a sua... É mais fácil você controlar 3 mil H6, 3 mil cultivos ou uma associação? Tá. Olha só, a gente precisa ir para um intervalo comercial, mas antes eu queria passar um vídeo curto da Abrace, inclusive, né, sobre os efeitos ali. É um vídeo, eu particularmente achei até forte, sobretudo no início. Então, quem porventura não desejar acompanhar, pode ter esse momento agora de não acompanhar, mas é um vídeo aí da Abrace do uso, não é isso? De um medicamento e dos efeitos. Vamos acompanhar aí esse vídeo feito pela Abrace. Você já se imaginou diante de uma cena dessas? Imagina se fosse seu filho. No Brasil, hoje, existem mais de 3 milhões de pessoas que sofrem de epilepsia refratária, ou seja, sem cura, e que o tratamento convencional não consegue controlar as crises. O spray da Abrace consegue controlar convulsões, pois seu efeito é rápido e a absorção é instantânea pelas vias aéreas, possibilitando ao paciente maior controle dos sintomas. Funcionando como tratamento emergencial, o spray traz alívio e conforto durante as crises. Mas não substitui o tratamento com o extrato rico em canabinoides. Calma, papai tá aqui. Papai. Muito forte, né? E é um tema naturalmente muito polêmico. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui com Frente a Frente.